Recentemente, Frei Tatá, foi anunciado que você irá ficar em São João de Meriti mais 3 anos. Há quantos anos você está aqui? Bom, boa noite. O fato concreto é o seguinte, que 3 em 3 anos tem um capítulo da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, como acontece em toda a ordem de tempo em tempo, de 3 em 3, tem os chamados capítulos. Né? E 2012 foi ano de capítulo, né? Uma reunião grande de frades eleitos lá em Agudos. A bem da verdade, esse capítulo é um capítulo intermediário. Né? Esse capítulo, o provincial continuou o mesmo, Frei Fidêncio Pombema. Tá? E a nossa casa aqui, eu moro aqui há 15 anos e na composição da casa eu permaneci nessa casa que é a paróquia São João Batista, tá? Podendo ficar mais 3 anos. É isso. Nesse tempo, qual foram suas maiores vitórias aqui em São João? Bom, são 15 anos que eu elencaria o que é o coletivo, né? A continuidade da pastoral afro, que a gente vem trabalhando desde a saída do Frei Davi, a continuidade de alguns trabalhos, como pré-vestibular, mesmo tendo menos grupos de base ou núcleos, mas continua os pré-vestibulares. A gente não está mais no Salão Quilombo, mas se referendou. Nos referendamos aqui na comunidade de São José, na comunidade de São Benedito, na comunidade de Santa Clara. Né? Então, são esses ganhos. Né? E certamente a possibilidade de ajudar o Regional Leste 1 também, de continuar esse trabalho. E aí, ao longo desses anos, nós tivemos a participação seja nos congressos, no nível nacional, seja nos EPAs. Então, São João teve esses ganhos, da continuidade do trabalho. Você é referência na enculturação para o Brasil. Onde mais o Brasil caminhou na enculturação? Bom, humildemente sou referência. Bom, na realidade, tem as referências históricas que você, entre aspas, nem depende de pastoral afro, o lugar já diz, né? Embora convoca para uma pastoral afro, naturalmente convoca para uma pastoral afro. Né? Se você imaginar os apelos do Vaticano II, Santo Domingo e tudo mais. Né? Mas se você olhar lugares como Salvador, por exemplo, existe um apelo natural, né? Um Maranhão, né? E no fundo o Rio de Janeiro não é diferente. Com um problema que historicamente é uma diocese marcada com tradicionalismo, né? Para não dizer conservadorismo, porque fica pesado dizer, sei lá, acho que você entende, né? Mas não foi a coisa que, por exemplo, o Dom Eugênio Salles, já falecido de memória, né, nosso respeito, priorizou. Né? Embora você tem que lembrar a campanha da Fraternidade de 1988, né, no Rio de Janeiro, e eu acho que Brasília, com Dom Falcão, coisa assim, foi um outro texto da campanha da Fraternidade. Né? Se fez a campanha da Fraternidade com um outro olhar. Né? Mas é um pouco isso. Né? Se você pegar Salvador, Maranhão, Rio de Janeiro, lugares marcadamente com presença de afrodescendentes, né? E ultimamente o Rio de Janeiro, com esse olhar de Copa do Mundo, Olimpíadas, dos negros, das negras, aproveitar esse boom, porque, a exemplo do que está acontecendo no caso do Porto do Valongo, no Valongo, se comprova de fato a nossa história marcadamente desse Rio de Janeiro. É um desafio presente hoje. Apesar da pastoral afro, da enculturação, ter tantas referências dentro dos documentos da Igreja e dentro do Concílio Vaticano II, por que de tantas... Na
não é simples responder, mas lamentavelmente eu acho que o peso está no racismo, tá? Inclusive o racismo institucional, que não passa só pela questão do público, das repartições públicas, mas passa o racismo institucional também religioso. Tá? Não estou falando isso como forma de denúncia, é uma constatação, tá? A ser trabalhada. E talvez o mais pesado, um neopentecostalismo que também está dentro da igreja, né? E que é muito difícil, entendeu? Independente de pessoas ou determinados grupos, mas por natureza teológica, a nossa história, a nossa cultura é negada, de modo geral, no olhar neopentecostal. Você pega o jornal Globo de hoje, né? Independente do viés religioso, mas no fundo vai pegar o viés religioso, né? Mas é muito pesado, está acabando as baianas de escolas de samba, porque elas estão virando neopentecostais, está esvaziando as escolas de samba, entendeu? E as escolas de sambas menores, por exemplo, você não consegue formar uma ala de baiana, por exemplo, você tem que ter 60, 70 baianas, você não dá nenhum número para contabilizar no quesito. Então, é um problema urgente, é um problema, por exemplo, de Cosme e São Damião, tá entendendo? A demonização da cultura. Tá? Então, é um desafio para a juventude. Tá bom? Uma mensagem, então, para esses jovens que estão começando na caminhada agora da pastoral afro, da enculturação dentro da igreja. Eu queria pegar a missa de hoje, o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 4, a continuação. A primeira leitura de hoje, de Jeremias, né? Confiar em Deus, perseverança e coragem de lutar. Do contrário, nós seremos reduzidos, não só enquanto grupo, mas enquanto cultura, enquanto pessoa. Né? E que a igreja possa nos ajudar. Afinal de contas, nós também somos batizados e batizadas. Tá? E não se entende que no Brasil, onde a maioria hoje são negros e negras, a segunda maior população negra do mundo, fora de África, só perdemos para a Nigéria, e essa negação do ser negro, de ser negra, tá? É uma violência. Agradeço a entrevista, finalizamos com esta mensagem aos jovens.